Vamos falar com Basília Rodrigues, porque a Basília, depois desse primeiro dia de julgamento, entrou em contato com as defesas dos denunciados. E qual que é o balanço que eles fazem desse primeiro dia em Basília? Em que medida o que acompanhamos no primeiro dia do julgamento redireciona um pouco da estratégia jurídica? Olha, os advogados compreendem que houve erros e acertos, nas explanações escolhidas por eles, mas de um modo geral, e eu acho que diferentemente do esperado, eles não falariam ao contrário disso. Ouvindo esses advogados, tanto ontem no final da sessão, eu fui para lá, para o tribunal, quanto conversando por telefone também, Carol, eles acham que houve mais acertos do que erros, Nos seus 15 minutos de fama, alguns deles já são velhos conhecidos do tribunal, já estiveram lá no julgamento do mensalão em 2012. A gente conseguiu observar que eles apontaram fragilidades na delação premiada do tenente-coronel, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Foram felizes, existe essa expressão, foram felizes nessa estratégia de apontar fragilidades, furos, buracos nesta delação, que é o principal argumento dos acusadores. Não chega a ser uma prova. Ontem ficou evidenciado que delação é meio de prova, é como a investigação chega até as provas. E então isso vai ser bastante puxado, vai ser bastante dissecado ao longo desse processo de julgamento. O que Mauro Cid disse tem ou não prova? Agora é a hora de mostrar. Os advogados ontem disseram que ontem saíram muito felizes com esse aspecto do julgamento, porque conseguiram mostrar isso na avaliação deles para os ministros do STF, que há muitas dúvidas na delação de Mauro Cid. O próprio advogado César Bittencourt não quis usar os seus 15 minutos de fama, ficou só nos 4 minutos, ele que teve a defesa atacada pelos outros advogados. Então aí são pontos de divergência entre os advogados, que em certa medida pode ser bom e pode ser ruim, porque mostra que há atritos entre eles e que em algum momento esses pontos de atritos podem reverter em algo negativo também ao longo desse julgamento. Então eles foram ali observando o que foi dito, a postura que eles tiveram ao longo desta sessão. Um ponto importante, nessas falas, muitos dos advogados mostraram que havia mesmo um plano pela tentativa de golpe, mas apontando terceiros como os autores desses planos ou dessas ideias. Teve um advogado de Braga Neto que chegou a manifestar solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo que a sede do STF foi a mais destruída no 8 de janeiro. Alguns advogados tiveram as suas retóricas bastante elogiadas, entre eles mesmos, como o advogado do general Heleno, que falou do terraplanismo, e também o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas quem foi criticado foi o advogado de Paulo Sérgio Nogueira, que chegou a citar até Hamlet, quando ele disse: se tratarmos as pessoas como elas merecem, ninguém escapa do chicote. Ele agradece aos ministros, à corte, por ter sido bem recebido. Aí a dúvida que fica, então era caso mesmo de chicote? Será que a gente vai ver hoje, nessa decisão do Supremo sobre o recebimento da denúncia, ou lá para setembro, outubro, quando deve ocorrer o julgamento final? Bem, a conferir, Basília Rodrigues? Temos aí esse segundo dia de julgamento. Na manhã de hoje será retomado e, claro, cobertura especial aqui da CNN Brasil completa, sempre trazendo informação com análise e bastidor para você.